Olá, bem-vindos a esse conteúdo em podcast. Fico feliz com a sua visita aqui. Eu sou Odson Moreira, professor de idiomas. O assunto de hoje é o uso inadequado do pronome demonstrativo mesmo. É que ele não deve ser usado como pronome substantivo, nem como pronome pessoal. Ou seja, mesmo não deveria ser usado para retomar elementos. Mesmismo é o termo forjado atualmente para designar esse uso inadequado. Um caso clássico, sempre mencionado, é o do elevador. Uma lei municipal de São Paulo disciplina o uso do elevador, depois de terem acontecido alguns acidentes. As pessoas não observavam se o elevador estava parado no andar e caíam no fosso do elevador. Temos então o artigo 1º da Lei 12.722, de 4 de setembro de 1998, do município de São Paulo, que determina aos proprietários de edifícios com elevadores que afixem em local visível à porta o seguinte aviso: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Vou ler de novo. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Eu aposto que você já deve ter lido isso em alguma vez, em algum lugar, quando teve de tomar um elevador. Sintaticamente, está errado o emprego desse pronome demonstrativo mesmo, sem acompanhamento de substantivo. E não devemos esquecer que mesmo não tem por função substituir ele ou este. Nesse caso do elevador, ficaria melhor: antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar, ou, antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar. A gramática metódica da língua portuguesa, do professor Napoleão Mendes de Almeida, traz uma importante observação sobre esse tema. Preste atenção à leitura do parágrafo 342. Há um emprego condenável do demonstrativo mesmo, em virtude de terem criado, à custa de ensinamentos de origem duvidosa, incompreensível aversão às formas a ela, dela, para ela, etc. Talvez por temor de, no emprego do pronome ela, formar palavras grotescas como boca dela, ou para evitar a repetição desse pronome, costumam certos autores, infalivelmente, substituí-lo por a mesma, da mesma, para a mesma, com a mesma, substituição verdadeiramente ridícula, que só logra atestar fraqueza de estilo, falta de colorido e de recursos sintáticos. Assim é que frequentemente vemos passagens como estas: vou à casa de minha mãe, falarei com a mesma sobre o assunto. Realizou-se ontem a esperada festa, a mesma compareceram. É caso de perguntar se o interlocutor tem outra mãe ou se o cronista assim assistiu a outra festa. Essa é uma crítica muito severa, muito aguda, do professor Napoleão Mendes de Almeida, mas é como os gramáticos consideram esse uso inadequado do pronome mesmo. No blog Migalhas também temos uma interessante postagem de José Maria da Costa em resposta à consulta de alguns leitores. Ele cita alguns exemplos desses usos inadequados. Eu vou ler. Primeiro, o réu foi até a vítima e falou com a mesma. José Maria da Costa sugere que ficaria melhor: o réu foi até a vítima e falou com ela. Consultou tais autores e os mesmos lhe indicaram a adequada solução. E daí ele sugere: consultou tais autores e estes lhe indicaram a adequada solução. Designada a audiência, compareceram à mesma todos os interessados. Designada a audiência, compareceram a ela todos os interessados. José Maria da Costa menciona também que o professor Domingos Pascoal Segala adverte: evite-se empregar mesmo como substituto de um pronome. E daí, o José Maria da Costa apresenta alguns exemplos do professor Segala no seu blog. Não suportando mais a dor,
Procurei o dentista, mas o mesmo tinha viajado. Então ficaria melhor: não suportando mais a dor, procurei o dentista, mas ele tinha viajado. Não dê carona a pessoas desconhecidas, porque as mesmas podem ser assaltantes. Não dê carona a pessoas desconhecidas, porque elas podem ser assaltantes. Nesse caso aí, nós ainda podemos suprimir o uso do pronome qualquer, mesmo, elas, etc. Veja só, que não faria falta. Não dê carona a pessoas desconhecidas, porque podem ser assaltantes. Muito mais bonito, né? Os donos dos armazéns se obrigaram a estocar e manter os cereais em bom estado, mas os mesmos não respeitaram o contrato. Os donos dos armazéns se obrigaram a estocar e manter os cereais em bom estado, mas eles não respeitaram o contrato. O pescador salvou o náufrago e ainda ofereceu ao mesmo a sua cabana. O pescador salvou o náufrago e ainda lhe ofereceu a sua cabana. Veja que em todos esses exemplos, nós podemos substituir mesmo por um pronome específico, por algo que possa de fato retomar o termo antecedente. Preste sempre atenção, porque há casos de equívoco também em textos bem elaborados, como as normas e leis, que sempre passam por revisões, mas continuam com problemas, né? Foi assim que começamos este podcast, falando de uma lei. Lembram? Aquela do elevador? E agora? Nunca mais usaremos a palavra mesmo? Para que raio serve isso então? Bom, nós podemos usar sim, e de forma muito eficiente. Eu vou ler para vocês 8 possibilidades de usar essa palavra mesmo, como eu disse, de forma muito eficiente. A primeira delas, na qualidade de advérbio, cuja acepção semântica se relaciona a justamente, até, ainda, de fato. Vamos ao exemplo? Foi aqui mesmo que nos encontramos pela primeira vez, ou seja, foi justamente aqui que nos encontramos pela primeira vez. Segundo, podemos usar mesmo funcionando como adjetivo, pronome, ao denotar sentido de exato, próprio, idêntico. Exemplo: elas mesmas resolveram desculpar-se pelo mal-entendido. Ou seja, elas próprias resolveram desculpar-se. Terceiro, mesmo pode ser usado desempenhando a função de substantivo, cujo sentido se refere à mesma coisa. Exemplo: ela disse o mesmo a mim, ou seja, ela disse a mesma coisa a mim. Quarto, mesmo pode ser ainda empregado representando o valor de uma conjunção subordinada concessiva referente a ainda que. Exemplo: mesmo que chegasse cansada, nunca deixou de estudar, ou seja, ainda que chegasse cansada, nunca deixou de estudar. Quinta possibilidade, denotando o sentido de dar na mesma, no mesmo estado, na mesma situação. Veja o exemplo. Para os alunos, apresentar o trabalho ou não dá no mesmo, tanto faz. Sexta possibilidade, na qualidade de advérbio, uma vez denotando justamente, até, ainda, de fato. Olha só o exemplo. É aqui mesmo, nesse lugar paradisíaco, que desejo passar minhas férias. É justamente aqui, né? Neste lugar paradisíaco que desejo passar minhas férias. Sétimo, a palavra mesmo pode ser usada com valor reforçativo. Ele mesmo recebeu os convidados. Ela mesma recebeu os convidados. Oitavo, a palavra mesmo e o período composto por subordinação. As formas reduzidas são mais enfáticas. Mesmo ferido no braço, o assaltante voltou para a sala de projeção e assistiu ao filme. Aqui, por ser um texto jornalístico, optou-se pela forma reduzida da oração subordinada adverbial. Mesmo que, ainda que. Portanto, vimos hoje que devemos evitar o pronome demonstrativo como retomador de elemento, ou seja, no lugar dos pronomes pessoais e dos demais demonstrativos. Mas vimos também que podemos usar a palavra mesmo nas outras funções. E assim terminamos aqui esse nosso áudio. Até o próximo podcast. Meu desejo é que tenha servido para ajudar você. Tchau!
Até mais!